alguém não trabalhar, também não coma. Amados, essa passagem, essa frase que eu disse agora, está dentro da Escritura e está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, precisamente no versículo 10, que diz, isso no meio do versículo: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Tessalonicenses era o povo de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade. Só que por ser uma cidade, então existia ali, com certeza, óbvio, é claro, pessoas do bem e pessoas do mal. Existiam ali na cidade de Tessalônica pessoas que eram do Criador e pessoas que não criam no Criador, né? Isso é lógico em todo o lugar, em todos os lugares. Mas aqui, nessa cidade, existia uma comunidade de um povo que acreditava no Messias. Essa comunidade, ela se fechou, essa comunidade se fechou para andar num caminho só. E o que faz uma comunidade? Uma comunidade, ela presta serviço ao seu próximo, ela presta ajuda ao seu próximo, ela ouve o seu próximo, ela fala com o seu próximo. É uma comunidade. Então ela ajuda, ela está ali para um servir o outro. Todas as cartas de Paulo eram para uma comunidade em tal cidade. Por exemplo, em Gálatas, na cidade de Gálatas, os Gálatas ali, a qual Paulo mandava as cartas, não era para toda a cidade. Era para uma certa comunidade. Qual era essa comunidade? Essa comunidade era aquela que acreditava no Messias. Tá? Eu estou dizendo isso para que você chegue até aonde eu comecei na frase. Hoje, principalmente, eu estou falando para os evangélicos. Hoje, eles dizem que dentro da igreja, a igreja é uma comunidade. Seria realmente uma comunidade dentro dessas igrejas? Eu estou falando porque eu tive lá por 10 anos, mais de 10 anos. Então eu conheço bem. Não fiquei só numa igreja, eu já fui expulso de 3, né? E dentro de uma certa igreja eu visitei várias igrejas, muitas igrejas eu visitei, compartilhei, participei de cultos, participei de conversas entre os líderes. Então eu aprendi e vi muita coisa. Não aprendi só coisa ruim, aprendi coisa boa também. Mas ali dentro eu vi muita coisa. E eu aprendi que essas igrejas não são uma comunidade. Primeiramente, vamos começar do líder dessa comunidade. Aqui para os Tessalonicenses, ou para os Tessalônicos, não existia um líder atual. Porque ali está escrito, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Eu vou estar lendo depois com você, só quero um caminho para chegarmos na leitura. Então o que acontece? Hoje dentro dessas igrejas, paredes, que se dizem ser comunidade, tem muita coisa diferente ali dentro. Primeiro, o líder da igreja tem um carro caríssimo. Talvez você tenha um carro muito barato. Muito barato. Talvez você não tenha carro. Talvez você vá para essa igreja que chamam de comunidade, talvez você vá de pé. E talvez é longe, né, da sua casa. E aí você diz, eu vou para a igreja.
E a igreja significa comunidade. Como pode ser uma comunidade se o seu líder anda de carrão e você de pé? Principalmente as cartas, todas as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo escritas na escritura, dentro da Bíblia, não afirma, ele nunca afirmou que alguém tivesse mais que o outro. Pelo contrário, ele mandava essas cartas para aquelas comunidades. Ou seja, comunidades eu digo de cidade em cidade, porque em cada cidade havia uma só comunidade. Você me entende? Eu moro em Ribeirão Preto. Se for comparar, se eu for fazer colocação de comunidades, aqui dentro de Ribeirão só tinha que haver uma só comunidade. Mas não, aqui dentro existe mais de 1000, eu creio. Entre grandes e pequenas, ou quase 1000 pelo menos. Mas vamos dizer centenas dela, de comunidades. E essas comunidades, elas não servem nem dentro delas mesmas. Nem dentro delas mesmas elas servem aos que vão até ela. Ou seja, a igreja não serve aos membros dela. Por que não serve? Porque, como eu estou te dizendo, o pastor, o líder dessa comunidade, anda de carrão. E você que é membro, anda a pé. Que comunidade é essa? Não bate com as cartas de Paulo. Não bate. E aqui ainda mais. O seu líder, ele não trabalha. O seu líder não trabalha. Ele come pão de onde? Ele come de onde? Do seu dinheiro. Do dízimo que ele mente para você, que você tem que levar até a igreja, até essa comunidade, né? Ele mente para você, porque o dízimo, só você procurar aí, que você vai ver vários vídeos aí ensinando que dízimo não é dinheiro. E que dízimo era animais, era de colheitas, de alimentos, nunca foi dinheiro, e ainda mais no Antigo Testamento. A nova aliança, a qual o Messias veio para, vamos dizer assim, desfazer da velha aliança, da lei, e se fazer uma nova aliança. Isso está em Hebreus 7, 8, 9, você pode estar lendo, para você entender melhor também. Ele veio, ele desfez essa velha aliança, então desfez junto o dízimo. Então o dízimo já não existe ainda. O seu líder mente para você que você tem que levar o dízimo, que é o dinheiro à igreja. A oferta, ele diz que você tem que levar a oferta na igreja. E é desse dinheiro que você leva que ele é sustentado. Está batendo com o que Paulo diz nas cartas? Não. Vamos estar lendo para ver se realmente o líder da sua igreja é certo não trabalhar? Nessa passagem aqui, muitos irmãos, eu já vi pregações dizendo que existe um povo, existe alguém entre os irmãos que não quer trabalhar. No meu raciocínio, eu vejo que esse irmão ao qual Paulo está fazendo referência é um chamado líder dentro das igrejas. Que tem vídeos que eu fiz aí sobre ancião, sobre bispos, sobre os presbíteros. Então era desses líderes ao qual Paulo estava falando, porque ele chega a comparar com ele. Então eu digo que é um líder, não são simples membros. Ou seja, você vai pegar as cartas de Paulo para transferir para a sua vida nos dias de hoje, então pega isso também. Vou começar aqui no capítulo 3, 2 Tessalonicenses, no versículo 6, diz assim, ó: Irmãos, mandamo-vos, em nome do Messias, que vos separeis de todo irmão que comporta-se desordenadamente, e não segundo a tradição que vós recebestes. Qual tradição? Versículo 7. Pois vós mesmos sabeis como é necessário imitar-nos, porque não nos portamos desordenadamente entre vós. Versículo 8. Nem tomamos de graça o pão de ninguém.
O líder das igrejas hoje, dessas falsas comunidades, né, é totalmente contrário de Paulo. É totalmente contrário de Paulo. Se você procurar o que Paulo fez e o que esses líderes fazem hoje, ou você vai jogar a Bíblia fora, ou você vai sair da igreja. Se você seguir o que Paulo diz, ou você joga a Bíblia fora, não o Novo Testamento, porque o que mais tem aqui é cartas de Paulo, né? É livros de Paulo, não é? É as cartas que Paulo mandou. Então você vai jogar a Bíblia fora, né? Ou então pelo menos o Novo Testamento você vai arrancar fora, ou então você vai sair da igreja. Um dos dois você vai ter que fazer, porque um não bate com o outro. Versículo 8 ainda. Antes, vou começar de novo o versículo 8. Nem tomamos de graça o pão de ninguém. Antes, trabalhemos noite e dia, com trabalho e labor, para não sermos pesados a nenhum de vós. Ou seja, ninguém dava nada para Paulo. Ninguém dava nada para Paulo. Paulo recebeu muitos donativos. Ele mesmo fala. Ele recebia muitos donativos. Mas ele não chegava pedindo, não fazia, se fazia de líder para receber, para ficar à toa. Paulo trabalhava. Versículo 9 diz: não porque não tivéssemos autoridade, mas para dar a vós mesmo um exemplo para nos imitar. Por isso eu digo que Paulo estava falando com um dos líderes. Versículo 10: pois também quando estávamos convosco, isto vos ordenamos, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. O seu líder faz isso? O seu líder trabalha? Aí você diz: ah, meu irmão, meu líder trabalha. O meu pastor, ele trabalha. O meu pastor trabalha. É óbvio, a igreja não está sustentando ele. Porque quando você sabe disso, você que já tem uns 3, 4 anos de igreja, você sabe muito bem disso, né? Fora acima disso. Você sabe que quando um líder de uma igreja, um que se intitula pastor, tem a igreja pequena, ele tem que socorrer a casa dele. Quando essa igreja começa a crescer, os dízimos começam a entrar. As ofertas começam a entrar. Em muitas igrejas, campanhas começam a entrar. Aí ele fala o quê? Bom, agora eu não vou trabalhar mais em serviço braçal, porque agora eu tenho que sustentar a igreja. Porque agora eu tenho que ficar em volta dos irmãos. Eu tenho que socorrer os irmãos, como se ele fosse, né, o Altíssimo, como se ele fosse o Salvador. Então eu tenho que socorrer os irmãos. Agora não dá para trabalhar no serviço braçal. Eu não vou ter minha vida para trabalho agora. Agora o meu trabalho é dentro da igreja. É óbvio. Os dízimos estão entrando no bolso dele. As ofertas estão entrando. Irmãos, eu estou falando isso, eu já vi acontecer isso. Você que está numa comunidade dessa pequena, numa igreja dessa pequena, aguarde até a sua igreja crescer. Aguarde até essa igreja crescer. Quando ela crescer, o pastor mete o pé, o que se intitula pastor, né? Vai meter o pé no trabalho dele e vai na segunda, na vida secular, na segunda vida secular dele, que é o trabalho, ele vai ficar só com a primeira, que é cuidar da igreja. Presta atenção, você pode observar que isso vai acontecer. Isso se você já não viu. Se você tem 3, 4 anos de igreja, você já viu, eu tenho certeza que já viu. No versículo 11 diz: pois ouvimos que algum dentre vós se comporta desordenadamente. Qual que era o comportamento que eles tinham? Não trabalhando, mas intrometendo-se na vida alheia. Por isso eu digo que aqui está falando de um líder, porque uns para os outros não se intrometiam em vida de ninguém, dentro dessa comunidade a qual um servia ao outro, né? Não é igual às igrejas de hoje. Está contra Paulo aqui, está contra essa carta. As igrejas de hoje estão contra essa carta. Então por isso que eu digo que era para um líder. Versículo 12: a esses tais rogamos por nosso Messias, que trabalham com tranquilidade e comam o seu próprio pão. Você que se intitula pastor, vai trabalhar. Você quer fazer como Paulo fez? Você quer andar como Paulo andou? Então vai trabalhar. Você tem que trabalhar para não comer o pão nas custas dos seus irmãos. Ou, né, comer
do dízimo que os seus irmãos levam, você está comendo nas custas dos seus irmãos, dos irmãos da igreja. Você já mente que tem que ir para a igreja, você já mente que tem que dar o dízimo, mente que tem que dar a oferta, mente que tem que sustentar a igreja de Deus. Você já mente por aí. E aí você passa a enganar, roubando os irmãos. Porque isso é um roubo, né? Isso é um roubo. Você está roubando os seus irmãos. Versículo 13. Porém vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Veja bem, eu disse aqui do versículo 12 que Paulo está mandando com tranquilidade que essas pessoas trabalhem e comem do seu próprio pão. Eu mandei você trabalhar? Não mandei. Quem sou eu para mandar em você? Você que se intitula pastor e não trabalha. Mas você, o Paulo está mandando, trabalhe, você vai trabalhar e coma do seu próprio pão. É o que Paulo está falando aqui. Versículo 14. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, observai-o, e não vos ajunteis com ele, para que se envergonhe, e não o considereis como inimigo, mas admoestai-o como um irmão. Porque eu disse para você que se você seguir as cartas de Paulo, referente aos intitulados pastores, ou você vai jogar as cartas de Paulo fora, ou você vai deixar a sua dominação. Não é denominação, como os irmãos dizem, é dominação. Essas comunidades essas igrejas que vocês chamam de comunidade, que não é comunidade, mas nunca, nem passa perto de uma comunidade. Por que eu disse que vocês jogam a Bíblia fora, né? A Escritura fora, ou vocês saem da igreja, porque é um contra o outro. O seu intitulado pastor que prega em cima do palanque, que não é um altar também, é um palanque, ele prega totalmente o contrário de Paulo. Paulo nunca foi pesado aos irmãos. Esteja lendo, você pode estar lendo aqui o capítulo todo, ou você pode estar lendo, né, as cartas todas de Paulo, porque eu creio que você não lê. Você ainda que insiste a ficar dentro de uma igreja, chamadas aí de comunidades, é porque você não está lendo a Bíblia. Você não está lendo o que a Bíblia contém, que é as Escrituras. Você não está lendo. Se você começar a ler esses 30% de verdade que ainda contém nessa Bíblia, você vai automaticamente, já vai sair das igrejas. Então, leia a palavra. Tá bom? Eu sou o irmão Dil e todos fiquem atrás do nosso Messias, nosso